Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Deus abençoe a vida do pastor José Fernandes, oportunidade. Presbítero Maxwell, obrigado. É um prazer também rever o pastor Custódio. Deus abençoe. Mocidade, Jesus. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, que Deus possa guardar o cantor, banda, que Deus continue sendo glorificado, amém? 19:16, Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da casa. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio do pai Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, erguendo os olhos e estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro olhe na água a ponta de seu dedo e me refresque ali. Porque estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, o pai Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu está em tormenta. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá podem passar para cá. E ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandas a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe o pai Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podemos assentar. Quero agradecer a Deus por esta igreja, pela oportunidade de estar aqui, irmãos. Dizer para os irmãos que o sentido de graça não é libertinagem. Graça não simboliza libertinagem. E dizer para os irmãos que misericórdia só funciona enquanto tem vida. Aproveite a misericórdia enquanto você está vivo. Ela vai acabar. Estou muito feliz por estar aqui. Eu não vou mudar as minhas ferramentas, até porque o meu corpo tem doído muito, meu corpo físico. Eu tenho entrado em lutas espirituais. E o Senhor tem me exortado para que eu não mude as ferramentas. Sei que alguns não concordam com a ferramenta que eu tenho usado. Mas o ferramenteiro tem me dado uma ordem, e eu vou cumprir com essa ordem. Você vai engolindo, vai descendo a garganta abaixo, mas Deus me chamou para te incomodar mesmo. E a senhora vai ser incomodada hoje, madame. Verso de número 19 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico
Primeira coisa que ser rico não é pecado. Ele obter e ter posse de bens, o agravante aqui não é esse. Não existe nenhum agravante nas posses que ele tem. Não existe nenhum agravante nas prerrogativas que ele conquistou através do suor do seu trabalho, da sua boa administração. Então, você ser rico ou ter sucesso financeiro, isso não é pecado. O Evangelho de Cristo não faz apologia à miséria. Deus não faz apologia à miséria. Pelo contrário, o Senhor quer que você seja próspero para que através da sua prosperidade o reino dele propague. Então o seu sucesso é uma ponte para que o reino possa ser propagado. O texto diz, havia um homem rico, aleluia, que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Ele vivia uma vida de luxúria. A riqueza dele deu para ele linho fino, púrpura, e além de ter um traje de alto nível, ele vivia uma vida regalada, uma vida estabilizada. A riqueza dele lhe constituiu estabilidade na terra. E isso não é errado. A riqueza proporciona para que o homem possa ter uma estabilidade, uma tranquilidade, um sono mais leve, uma vida mais tranquila. A riqueza abre portas. Esse homem tinha portas abertas através da riqueza que ele adquiriu. Verso de número 19 do capítulo número 16. E o 20 diz, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. O verso 20 já fala de outra realidade financeira. A primeira realidade, sucesso. A segunda realidade, escassez. O primeiro tem uma vida próspera, uma vida rica. Está vivendo na luxúria. Ou a luxúria construída através das suas finanças. E esse não é o problema dele. Mas do outro lado nós encontramos um mendigo. E o nome desse mendigo é citado. Ele chamava Lázaro. A primeira importância aqui, a Bíblia não fala o nome do rico, mas fala o nome do mendigo. Aqui não fala qual é o nome do rico, mas faz questão de deixar registrado nessa parábola o nome do mendigo. Porque Deus não chama o homem pelos valores que ele tem, mas sim pelos princípios que ele carrega. Deus não vai chamar o homem pelas conquistas materiais que ele tem, mas sim pelo estilo de vida que ele leva. E aqui a Bíblia fala que esse mendigo chamava-se Lázaro. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. A Bíblia diz que esse mendigo ele estava à porta daquele homem rico. Então toda vez que aquele homem abria a porta da sua casa, ele deparava com o mendigo na beira da porta, no lugar de acessibilidade. Da porta para fora, uma realidade. Da porta para dentro, outra realidade. Quando se olhava para a charrete daquele homem, uma realidade. Quando olhava para aquele mendigo, outra realidade. Só que Deus está olhando do céu esse cenário, esse desenho. De um lado, alguém bem-sucedido, que não é pecado. Do outro lado, alguém que está vivendo uma vida de miséria. E Deus está olhando e avaliando e colocando como exemplo, através de parábola, para o nosso elevo espiritual. E o texto diz, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele cheio de chaga. Então Lázaro, além de ser mendigo, ele estava cheio de pereba, de chaga. As chagas abertas, as enfermidades abertas, estavam sobre aquele mendigo que estava à porta daquele homem rico. E o texto no verso 21 diz, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. A palavra do Senhor diz que aquele mendigo cheio de chagas, ele desejava alimentar-se das migalhas. Ele não queria adentrar na casa do rico e assentar-se à mesa.
Ele não queria usar os talheres daquele rico. Ele não queria usar a taça. Ele não queria pisar no porcelanato ou pisar no tapete. Ele queria somente comer das migalhas, daquilo que sobrejava, daquilo que caía, daquilo que sobrava, do resto da mesa do rico. Era o desejo de Lázaro alimentar, saciar a sua fome. Lázaro, seu sistema endócrino desejava, a sua alma desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. É isso que a Bíblia está dizendo no verso de número 21 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E desejava, aleluia, alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, uma matilha, os próprios cães vinham lamber as chagas. Os cachorros ajuntavam em torno daquele mendigo chamado Lázaro e lambia as feridas abertas. Lázaro tocava de um lado e os cachorros lambiam do outro. Lázaro tocava de um lado e os cães lambiam do outro. E aquele rico saía da sua casa abastado, vestido de púrpura, de linho finíssimo, vivendo regaladamente. E ele passava por Lázaro, via a escassez de Lázaro, e uma das coisas que me chama a atenção, ele não se comovia, ele não se quebrantava, ele não sentia nenhum quebrantamento pela miséria alheia, pela escassez alheia. Não estava impregnado na alma dele o segundo maior mandamento. E qual é o segundo maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não havia quebrantamento na alma daquele rico. Ele pulava Lázaro, ele conseguia conviver com o mendigo na sua porta, desejando comer das migalhas, cheio de pereba, cheio de chaga. O corpo de Lázaro estava no estado de putreficação. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. O teu corpo vai apodrecer, o meu corpo vai apodrecer, o nosso corpo vai apodrecer. Nós não temos que cultuar o nosso corpo, nós não temos que adorar o nosso corpo, nós temos que consagrar o nosso corpo a Deus, mas não podemos fazer do nosso corpo um semideus. Uma das falhas da igreja de Corinto é que a igreja de Corinto, ela adorava o seu próprio corpo. O povo da antiga Grécia, da Grécia, atual Itália, da antiga Tessalônica, tinha consigo essa mitologia. Eles traziam sobre o corpo um certo culto, mas a Bíblia diz: apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício santo, agradável e irrepreensível, que é o vosso culto racional. Mas quando nós olhamos aqui para esse mendigo, ele está no estado de putreficação em vida. Já vou pregar. As chagas estão abertas, as feridas estão expostas, os cães estão lambendo as feridas daquele mendigo chamado Lázaro. Ele toca de um lado e o cachorro lambe do outro, ele toca de um lado e os cães lambem do outro. O rico entra, o rico sai e ele se faz neutro. Ele não está vendo aquela realidade, ele não está vendo o que está acontecendo com aquele mendigo na sua porta, na sua frente. Verso de número 21, aleluia. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Verso de número 22, por favor, aleluia, 22. E aconteceu, aleluia, que morreu o mendigo, oh glória, que o mendigo morreu, oh glória. E aconteceu que o mendigo morreu. Sabe por quê? Porque pobre morre e rico também morre, porque negro morre e branco também morre, oh glória, porque índio morre, oh glória, e homem livre também morre, homem branco também morre. Porque Deus, oh glória, Ele não lhe respeita o homem pela classe social que ele ocupa. O que Deus quer que você entenda é que um dia os seus olhos vão fechar, e quando os seus olhos e os meus olhos fecharem, nos restará somente as obras que foram realizadas através desse corpo. Em Hebreus diz que a todo homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo de Deus, aleluia. Depois da morte sela-se o juízo de Deus. E morreu-se o mendigo, glória, aleluia. E quando morre o mendigo, o texto diz: e foi levado pelos anjos para o seio do pai Abraão. O mendigo está na porta do rico, coberta de chaga, sendo lambido pelos cães,
desejando comer das migalhas, e de uma hora para outra ele sente uma pontada no coração e tomba. E quando ele tomba, os anjos vêm e tiram a alma do mendigo. Eu imagino o mendigo olhando para trás e vendo o corpo cheio de pereba no chão. E quando ele olha para frente, ele vê uma luz. E os anjos levando a alma do mendigo. E quem sabe ele está olhando e vendo o corpo no chão e a alma subindo, oh glória, aleluia. E essa alma que vai subindo, levada pelos anjos, como diz a palavra do Senhor, é entregue no seio do pai Abraão, oh glória. Só que o tempo vai passar, olha o que o texto diz. E aconteceu que morreu o mendigo, que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio do pai Abraão, oh glória. E morreu também o rico, oh glória. E morreu também o rico, porque a mesma morte que pega o pobre pega o rico, porque a mesma morte que pega o negro pega o branco, porque a mesma morte que pega quem mora no palácio pega quem mora num barraco, glória. Porque a morte não respeita a classe social, a morte não quer saber se você mora em condomínio fechado ou se você mora debaixo da ponte, porque a morte não quer saber quanto tem na tua conta, o carro que você anda, a roupa que você veste, oh glória, o tipo de perfume que você usa, porque quando o anjo da morte vem com uma ordem divina, ele não respeita a idade. Morre gente de 90, mas morre gente de 2 anos de idade. Quando o anjo da morte passa, ele não volta de mão vazia, ele leva quem Deus manda, no tempo que Deus manda e como Deus manda. E o tempo de Deus chegou para o mendigo, e quando o mendigo foi retirado da terra, o seu espírito foi levado pelos anjos para o seio do pai Abraão. E passou-se um tempo, morreu também o rico, e quando o rico é morto, o texto diz, e foi sepultado. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, presbítero Maxwell, é que a Bíblia não fala do sepultamento do mendigo. A Bíblia não fala que o mendigo Lázaro foi sepultado, mas a Bíblia fala que o rico foi sepultado. Eu queria que você viesse comigo pelos olhos da fé, oh glória, aleluia, através da cosmovisão da fé, até o sepultamento do rico. Vamos parafrasear, vamos conjecturar, para abrir a faculdade psicológica daquele que está ouvindo, para que ele compreenda o que está sendo narrado. Eu queria que você viesse comigo até o sepultamento do rico. Quem sabe separaram no cemitério a melhor cova, prepararam uma lápide bonita, colocaram o nome dele e escrito: aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Compraram o melhor caixão, colocaram coroas de flores, oh glória, buquê, rosas, coroas, chegaram em memória daquele rico. Quem sabe as carpideiras entraram na casa e começaram a chorar, oh glória, e alguém lamentava a morte dele. Quem sabe passaram 7 dias na beira do caixão, olhando para o corpo dele envolvido de formol para conservar. Quem sabe uma comitiva de pessoas caminharam carregando a alça do caixão até o cemitério da cidade. Quem sabe um sacerdote com a lâmpada na frente chorando, levantando a fumaça, e desceram o corpo dele buraco abaixo e jogaram terra. Depois que jogaram terra, oh glória, quem sabe alguém colocou uma pedra e alguns lamentos foram feitos na beira da cova. Ele era bom, era gente boa, ele era bacana. Quem sabe quando acabaram de sepultar, já estavam brigando por causa da herança, já estavam tentando dividir os patrimônios, já estavam brigando pela terra, brigando pelo gado, brigando pela fazenda, porque no caixão não se leva nada, porque no caixão não se leva casa, porque no caixão não se leva fazenda, porque no caixão não se leva gado, porque no caixão não se leva dinheiro, mas no caixão se leva a consciência. O que você quer dizer, Juarez? O corpo apodrece, os ossos
ossos vão apodrecer, mas a consciência vai ser ativa, porque na eternidade a sua consciência, a minha consciência, ela vai estar ativa, ela vai estar típica, ela vai estar funcionando. E eu quero te provar aqui que no lugar da tormenta não é o lugar que a pessoa vai estar sofrendo sem saber porquê. Ninguém estará no inferno sem saber por que está no inferno. Ninguém vai estar no inferno dizendo: eu estou aqui por engano, eu estou aqui porque ninguém me avisou sobre o céu. O inferno será um lugar de consciência. O inferno será um lugar que o adúltero vai dizer: eu estou aqui porque adulterei. O prostituto vai dizer: eu estou aqui porque eu prostituí. O assassino vai dizer: eu estou aqui porque eu assassinei. O afeminado vai dizer: eu estou aqui porque eu deitei com outro homem, eu deitei com outra mulher, eu vivi uma vida promíscua. O inferno será um lugar de consciência. Todo idolatra, todo afeminado, toda pessoa que vive uma vida promíscua, quando estiver dentro do inferno, ela vai saber por quê ela estará lá. Não pense você que o inferno vai ser um lugar que a pessoa estará lá sem saber o motivo pelo qual ela está lá dentro. Toda pessoa que for para o inferno, ela vai saber por que ela está no inferno. Já vou pregar, vem comigo por favor. Aleluia. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos, glória, para o seio do pai Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Até aí está tudo bem. Foi sepultado, né, querido? Eu vou te mostrar o que é a graça. Eu vou te mostrar o que é a misericórdia. Vem comigo, vou te mostrar até onde a misericórdia sem obediência vai te levar, até onde a graça sem obediência vai te levar. Não, agora é graça, agora é pela graça, Juarez. Agora é tudo misericórdia. Continue adulterando e acha que é graça. Continue prostituindo e acha que é misericórdia. Continue bebendo e acha que é graça. Continue vivendo uma vida promíscua, uma vida dupla, e acha que é graça. E talvez você diga: eu não sei porque eu vim. Eu não sei. Você não veio ouvir um coach, você não veio ouvir uma mensagem de autoajuda. Quem me convidou sabia que Deus me usa dessa forma, e eu não vou mudar a forma que Deus fala através da minha boca para agradar meia dúzia de pessoas. Eu não estou mandando indireta, é direta mesmo. Eu quero que você entenda: o discurso da minha boca não vai ser mudado para agradar homem. Eu não prego para homens, eu prego porque Deus me chamou. E se você não mudar, tu irás para o inferno com a tua mentalidade medíocre, porque o céu é para quem é santo. Verso de número 23. E no inferno, sabe o que é isso? Dentro do inferno. Tu tem noção do que é inferno? Inferno é o lugar onde o fogo não apaga, onde o verme não morre. Inferno é o lugar onde as pessoas não vão sofrer eternamente. Jesus nunca escondeu o inferno dos seus ouvintes. Jesus nunca deixou de falar do inferno para quem ouviu o seu discurso. Porque a maior covardia que existe é omitir a existência do inferno. É não falar sobre essa realidade tangente, gritante e real que é o inferno. Ou você acha que vivendo uma vida de bel prazer na terra, entrarás no céu? Ou você acha que vivendo uma vida regalada, uma vida de qualquer maneira descomprometida, entrarás no céu? E pasme com o que eu vou dizer: toda vez que o discurso é duro, a plateia diminui. Quer perder gente? Endurece a mensagem. Quer perder rebelde? Endurece a mensagem. Jesus está pregando certa feita e olhou para a multidão e disse: aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue, esse tal não tem parte comigo. A multidão olhou e falou: dura esse discurso, vamos embora. E começou a ir embora. Pedro puxou o avental de Jesus e falou: Senhor, a multidão está indo embora. Sabe o que Pedro está dizendo? Muda a mensagem para o povo ficar. Prega outra coisa que o povo fica.
Só que nós não pregamos para o povo ficar, nós pregamos para o povo subir. Feche os seus olhos. Nós não pregamos para encher a igreja, nós pregamos para povoar os céus. Nós não pregamos para movimentar a carne, nós pregamos para santificar o Espírito, glória. Nós não pregamos para dar autógrafo, nós pregamos para que as pessoas sejam mudadas. E sabe o que é gostoso na sacrossanta escritura? Que Jesus falou: quando vos maldizerem, ó glória, quando vos maltratarem por causa do meu nome, ó glória, quando vos perseguirem por causa de mim, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês só são enviados meu quando rejeitarem vocês pela mensagem que vocês pregam. Deixa eu repetir: vocês só são profetas de verdade quando vocês não forem idolatrados pelos adúlteros, pelos prostitutos, pelos fornicários, pelos mentirosos, pelos arrogantes. Quando esse tipo de gente não suportar olhar na tua cara, aí você é profeta de verdade, aí você é enviado de verdade para poder pregar a palavra. Jesus nunca disse, Jesus nunca me prometeu dar autógrafo na camisa de ninguém. Jesus nunca me prometeu que eu seria carregado nos ombros pela multidão, mas ele disse: você vai ser rejeitado. E quer ouvir uma boa? Quando Estevão iniciou o ciclo da graça pregando com autoridade, depois Jesus foi assunto ao céu, Estevão estava pregando no Sinédrio. Enquanto ele pregava, ficou bom assim, pastor? Enquanto Estevão pregava, a palavra do Senhor diz que eles rangeram dente contra Estevão, arrastaram Estevão, levaram para fora da sinagoga e apedrejaram ele até o elo da morte. Apedrejaram Estevão por causa da mensagem que ele pregava. Estevão não pregava porque ele era o melhor pregador. Não existia disputa de pregador. Não existia disputa de levitas. Feche seus olhos. Sabe qual é o nosso maior problema? É que os hinos que cantam hoje falam mais de nós que de Deus. Os louvores falam que vão resolver os nossos problemas e não exaltam o nome de Deus. Nosso maior problema é que nós estamos sendo o centro do culto e não Deus. Nós precisamos rever os louvores que estamos cantando. Tudo para mim, nada para ele. Só que louvor não é para mim, é para a glória dele. E o interessante é que tem muita gente carregando a prerrogativa de levita, mas canta música do mundo. Não é levita. Você não pode ser levita. Não se pode uma mesma fonte de jorrar água doce e jorrar água amarga. E o conceito de levita está muito além do timbre de uma voz. Levita está além, já vou pregar. Levita está além do timbre da voz. Quando Neemias tampou as brechas dos muros, quando Neemias subiu os muros, passou a argamassa, vai ouvir. Neemias fez o altar, colocou 7 degraus, restaurou o altar. Passou a palavra para Esdras. Esdras tomou a palavra e sabe o que aconteceu? Esdras começou a pregar de manhã. Chegou meio-dia, Esdras está pregando. Chegou de tarde, Esdras está pregando. Escureceu e Esdras está pregando. Enquanto Esdras pregava, o povo estava na casa. Porque o povo não estava na casa pelo show, estava pela palavra, ó glória. Porque o povo não estava na casa porque o louvor era bom, estava na casa porque a palavra estava sendo pregada. Porque Esdras pegou os livros das crônicas e começou a falar da grandeza de Deus. Enquanto ele falava de Deus, o povo começou a chorar. E quando o povo começou a chorar, não chorou porque o hino quebrantou o povo. Eles não choraram porque o hino era melancólico. Eles não choraram pela voz dos levitas. Eles choraram por causa da palavra. E quando eles começaram a chorar, sabe o que Esdras fez? Esdras chamou os levitas das tribos dos coaditas, dos coraitas, e falou com eles: vestir ornamento santo, santificai a vida de vocês. Peguem a bacia com sangue de cordeiro e com água.
enfia a mão na água e no sangue do cordeiro, e sai vocês que são levitas no meio do povo, aspergindo água e sangue, e acalma o povo enquanto eu prego a palavra, e diga para o povo: não entristeçai, mas alegrai-vos, aleluia, porque este dia é consagrado ao Senhor. E diga mais, levitas, aos povos: comai as gorduras, bebai as doçuras, e enviai porção para quem não tem nada preparado para si, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E o que é a alegria de Deus? A alegria de Deus é ver um povo santo, zeloso de boas obras. A alegria de Deus é ver um povo santo, zeloso de boas obras. A alegria de Deus é ver um povo santo, zeloso de boas obras. Vem comigo. Verso de número 23, deixa aí. E no inferno, quem está no inferno? O rico está lá no inferno. E no inferno, dentro do inferno, no meio do lugar da tormenta, olha o que vai acontecer. Erguendo os olhos. Sabe por que ele ergueu os olhos? Porque o inferno é embaixo e o céu é para cima. O Sheol é para baixo e o céu é para cima. A igreja do arrebatamento, ela não desce, ela sobe. Ela desce na adoração, mas sobe no rapto da noiva, oh glória. Ela se humilha na adoração, aleluia, mas ela sobe no arrebatamento, oh glória. E no inferno, erguendo os olhos e estando em, pode falar porque é verdade, é a Bíblia que diz, não sou eu. E estando em, sabe o que é tormenta? Perturbação constante pelo fogo, perturbação constante pelo verme, o fogo sapecando e o verme mordendo. O fogo sapecando e o verme mordendo, e a morte não chega lá, não morre eternamente. E estando em tormenta, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. De dentro do inferno ele viu. Próximo verso, por favor. 24, por favor. E clamando disse. Então ele está clamando de onde? Ele está clamando de dentro do inferno. Então haverá oração no inferno. No inferno haverá orações. Feche seus olhos. Juarez, me fala algumas orações que terão no inferno. Me perdoa, meu amor, eu não devia te ter traído. Feche seus olhos, por favor. No inferno alguém vai dizer: perdoa bem. Oh, meu amor, me perdoa. Me perdoa, mãe. Me perdoa, pai. No inferno alguém vai dizer: me perdoa, Deus. No inferno alguém vai gritar: misericórdia, Senhor. No inferno vai dizer: mãe, me perdoa. Pai, me perdoa. Marido, me perdoa. Esposa, me perdoa. No inferno alguém vai dizer: cunhado, cunhada, sogra, me perdoa. Amigo, me perdoa. Deus, me perdoa. O inferno vai ser um lugar de súplica. Tem gente que não ora na terra, mas vai orar no inferno. Tem gente que não grita na terra, mas vai gritar no inferno. Tem gente que não pede misericórdia na terra, mas vai pedir misericórdia no inferno. Tem gente que não pede perdão na terra, mas vai pedir perdão no inferno. Amanacandaraia, Arachamanagaia, Andamanasu, Ramanacanda, Andamasu, Lamanacaiacanda, Andarakalamachanda, Dahamaiacando, Andamandacanda, Manacaiachanda, Andaraço, Lamanacaiachanda, Andamanacalamanagachandaraia, Duravaço, Lamanabacanda, Managaia, Andaramacalamaracanda, Managachandaraia, Andaiacaça, Namanagaia, Andaramacalamanabacalamanagaha, Edecamanacalamashandaraia, Alacomanamagachandaramanaga, Uramanabacalamanagashandaraia. Dentro do inferno, falsos profetas pedirão perdão.
Dentro do inferno, falsos pregadores, falsos apóstolos pedirão perdão. Dentro do inferno, falsos cantores, falsos ministros vão pedir perdão. Dentro do inferno, falsa esposa, falso marido, falso filho vão te pedir perdão. Naquele dia haverá choro e ranger de dentes. E clamando disse: Pai Abraão. Qual é a oração dele? Tem misericórdia de mim. Com seus olhos fechados. Tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? Misericórdia é favor imerecível. Eu não mereço, mas me dá. Eu não mereço, mas me concede. Só que eu vou te explicar uma coisa. A misericórdia só funciona aqui na terra. Deus só dá misericórdia enquanto o homem tem vida. Depois que o homem morre, a misericórdia não funciona. Não pense você que vai ter um estágio no inferno para depois entrar no céu. Essa teologia é a teologia do purgatório. E purgatório que eu conheço é sovaco de cachorro, onde está cheio de pulga. O que você quer dizer, Juarez? Não existe chance para quem já morreu. Morreu no vício, vai para o inferno. Morreu na jogatina, vai para o inferno. Morreu na balada, vai para o inferno. Morreu cheirando, vai para o inferno. Morreu traindo, vai para o inferno. Pode ser pregador, morreu na cama do motel, vai para o inferno. Pode ser ministra, morreu traindo o marido, vai para o inferno. Andou, orabandou, andou minimicando. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus que não se engana. Oh, Paracletos, Espírito da verdade que sonda e esquadrinha os corações. Oh, Espírito de Deus que penetra no íntimo, que conhece o oculto e que conhece o escondido. Pode esconder do marido, mas não esconde de Deus. Pode esconder da esposa, mas não esconde de Deus. Pode esconder do pai, mas não esconde de Deus. Pode esconder da mãe, mas não esconde de Deus. Por que não esconde de Deus, vareja? Porque o Deus da Bíblia, ele não é de barro, não é de madeira, não é de cobre, não é de ferro. Ele é Senhor, tudo ele vê, tudo contempla para a glória do nome dele. Se não der para dar glória, vai dando ai. Depois toma um copo d'água que melhora. Mas não se esqueça, essa é a palavra de Deus. Aleluia, essa é a palavra de Deus. Não é minha essa palavra. Não é minha. Aleluia, essa palavra não é minha. Aleluia. 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 Em Mateus 15:8 está escrito: visto que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem noção do que é isso? Era a graça já manifesta na terra. Jesus está cumprindo a lei para manifestar a graça. Aí ele olha para o povo e diz: visto que esse povo me honra com os lábios. Sabe o que ele está dizendo? Isso é tudo show, isso é tudo teatro. Com a boca fala de santidade, mas no particular trai a esposa. Com a boca fala de santidade, mas no particular prostitui. Com a boca fala de santidade, mas no particular toma vinho, toma uísque, toma cerveja. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que você não prega isso? Por que você não fala isso? Porque isso não te dá agenda, porque isso não te dá fama. Você fala da graça facilitada, mas não fala da obediência requerida por Deus. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro... Espera aí. Ele quer que Lázaro faça por ele o que ele não fez por Lázaro. Ele nunca teve misericórdia de Lázaro. Só que agora ele quer que Lázaro tenha misericórdia dele.
Ele nunca olhou para a necessidade de Lázaro quando ele mendigava na porta da casa dele. Coberto de chaga, cheio de pereba, ele nunca olhou para a necessidade de Lázaro. Só que agora ele está olhando, obrigado. Agora ele está olhando para a necessidade dele de dentro do inferno. Ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro, faça ele fazer por mim o que eu nunca fiz por ele. Feche seus olhos. Só que o mundo espiritual é um canteiro. O que você planta, você colhe. Cuidado com a semente que você está jogando. Cuidado com a semeadura que você faz. Você quer colher vento? Continue plantando tempestade. Quer colher vitória? Plante obediência. Sujeição à voz de Deus. Eu sei que as pessoas não gostam que se fale sobre a atual geração, mas uma geração que precisa de fumaça de xenon, uma geração que precisa de luz de xenon e fumaça de gelo, uma geração que dorme com o namorado, uma geração que perde a virgindade antes do casamento. O que eu vou pregar para uma geração que mostra o seu corpo na internet? O que eu vou pregar para uma geração que não sujeita a autoridade sacerdotal da casa? O que eu vou pregar para uma geração de mulheres que mandam no marido? O que eu vou pregar para uma geração de filhos que se rebelam contra a autoridade paterna? O que eu vou pregar para uma geração de obreiros que não sujeitam a autoridade ministerial? O que eu vou pregar para uma geração de crente que masca chiclete no culto, que a roupa íntima aparece dentro do templo? O que eu vou pregar? Que mensagem que você quer que eu prego para uma geração que o decote é grande? O que você quer que eu prego? Que é a geração do poder? Que é a geração do glória? Que é a geração do fogo? Que Deus me mate. Eu prefiro ser ceifado que baixar o nível da mensagem. Aleluia, aleluia. Entre a morte e mudar a mensagem, eu prefiro a morte. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Eu estava com a luz apagada do quarto, ouvindo louvor agora à tarde, e pensando comigo: o céu é maravilhoso. Eu não quero perder o céu, oh glória, aleluia. Eu não quero perder o céu por nada, oh glória. Quem não quiser ir, que não vá, mas eu quero ir, oh glória. E eu sempre vou falar sobre o céu. Eu vou gritar sobre o céu, para que mais alguém se interesse por ele e lute contra as vontades da carne, para poder herdar o reino de Deus. Então no inferno vai ter oração. No inferno vai ter gente querendo reconciliar, mas não vai ter tempo de reconciliar. Feche seus olhos, por favor, curva a tua cabeça. No inferno vai ter gente pedindo perdão: me perdoa. Eu quero que você entenda: a única forma que você tem de escapar do inferno é aceitando Jesus. E talvez você vá embora pisando alto pelas ruas de Itabirinha, dizendo: que raiva. Mas você não tem outra saída. Ou é céu ou é inferno. Não tem outro discurso. Ou é pela porta estreita, eternidade com Deus, ou continua com a vida de qualquer maneira e prepare para abraçar o diabo. Eu sei que é uma mensagem que talvez... Que mensagem dura, com seus olhos fechados. Que mensagem, mas se você morrer agora, onde você vai passar a eternidade? Se Deus te ceifar agora, onde você vai passar a eternidade? Você tem pelo menos um sentimento de que vai morar nos céus? Ou a dúvida tem apoderado da tua alma? Você só está na casa de Deus ou você está na presença de Deus? Você só trabalha para Deus ou você vai morar com Deus? Você só fala de Deus ou você vai viver eternamente com Deus? Porque naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei.
Em teu nome eu fiz sinais e maravilhas, mas vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Misericórdia é favor imerecível, eu não mereço. E manda que Lázaro molhe na ponta, e molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, e me refresque a língua. A língua deles, laléu. Laléu é língua. Catlaléu é descer a língua. Tem muita gente que vai para o inferno por causa da língua. Só da língua. Feche seu olho. Já se viu falando dos outros na tua casa? Já se viu cuidando mais da vida alheia que da tua vida? Já se viu vivendo a vida dos outros como se fosse a sua vida? Já se viu tendo a língua como uma fagulha de brasa, gerando discórdia no casamento alheio, gerando discórdia na vida alheia? Cuidado. A língua que você usa para falar mal da pessoa o dia inteiro, você vai usar para louvar a Deus? A língua que você usa para falar da vida alheia, fazer fofoca, soltar a língua em alguém, laléu, catlaléu, soltar a língua. Açoita, como é que pode? Profetiza de noite, fofoca de dia. De noite relampeia, sapateia e revela. De dia uma linguaruda futriqueira. De noite louva, levanta a mão. Não está gostando não, né? Eu estou sentindo que você não está gostando, é por isso que eu vou continuar. Porque não é para você gostar, é para você mudar. Não é para o teu gosto. A oração aqui foi essa: não fale conosco o que nós queremos ouvir, mas fale conosco o que o Senhor quer, aleluia. Antes de eu pegar a palavra, a oração foi essa, aleluia. E essa mensagem é resposta de oração. Cuidado com a língua que você bendiz a Deus e maldiz alguém. Cuidado com a língua que você glorifica e a mesma língua está na fofoca, está na conversa fiada, está no maldicente. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou nessa chama, estou atormentado nessa chama. Ele disse que estava atormentado na chama. Você crê na Escritura? Você crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia dá um amém aí. Pois é isso que a Bíblia está dizendo. Ele estava na chama, no fogo, no Sheol, sofrendo. Sabe por quê? Porque na oportunidade de vida que ele teve, ele não fez o que devia. E o que ele deveria fazer? Se humilhar diante de Deus e reconhecer a grandeza dele. Se curvar diante de Deus e reconhecer a grandeza dele, e entrar pelo caminho que Deus ordenou. Entrar pelo caminho reto que Deus ordenou. Mas ele usou a vida para fazer o que ele achava melhor. Verso de número 25. Disse, porém, o pai Abraão: filho, lembra-te que recebeste os seus bens em tua vida. Está dizendo, enquanto você tinha vida, você viveu regaladamente. Enquanto você tinha vida, você fez o que você achava melhor. Você viveu no piseiro, na balada. Viveu usando o seu corpo para fazer promiscuidade. Viveu a vida leviana. Você viveu a vida como você queria. Você recebeu os prazeres dessa vida, ou da vida que você teve na terra. Você desfrutou dessa vida e não se preocupou com a eternidade. Você preocupou em usar a sua vida naquele plano terreno e não preocupou com o plano espiritual. Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu tormentado. Sabe por que está dizendo, este é consolado e tu é tormentado? Porque Deus é justiça. Deus é justiça. Não se esqueça disso, Deus é justiça. Deus é justiça. Ele é justo.
Deus é justo. Próximo verso, por favor. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não pode, nem tampouco os de lá para cá. Está dizendo, quem está no Sheol não pode vir para o lugar de descanso, e quem está no lugar de descanso não pode ir para o Sheol. São caminhos diferentes. Os caminhos para o Sheol é a vida do pecado, e o caminho para a eternidade é a vida de santidade. E a vida de santidade dá um acesso à eternidade, e a vida de pecado dá um acesso à eternidade em tormenta. E agora nós encontramos aqui, no lugar do repouso, nós encontramos Lázaro, que renunciou aos prazeres da vida. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que vale conquistar tudo e não herdar os céus? Aleluia. Eu me lembro de uma visão que tive certa madrugada. Eu estava dentro do meu quarto, e de uma hora para outra eu me via em pé dentro do meu quarto e vi o meu corpo na minha cama. E eu me lembro que uma voz me disse, desça, venha e veja. E eu desci degraus. E quando desci degraus, uma experiência minha eu tive. Quando desci degraus, eu ouvi choro, eu ouvi ranger de dentes. E quando eu olhei, levantei a cabeça e olhei para o lado, eu vi homens, uma quantidade de homens que eu não podia contar. Olhe para cá, com a camisa xoxa, fora do terno, as mangas da camisa dobrada, a gravata solta, e eles enfiavam a mão na lama podre, e eles tiravam o pão da lama podre, eles comiam aquele pão da lama podre. E eu olhava para aqueles homens, os dentes apodrecidos da cavidade bucal, e eles tiravam o pão da lama e comiam. E eu começava a querer chorar, e a voz me disse, não chore, porta varonilmente, porque eu sou Deus. E a voz me disse, esses homens são ministros. E era período político, eu falei, são políticos? Eu pensei comigo, são políticos? E a voz disse, não, são ministros da minha casa, que perverteram o caminho da verdade, e que não propagaram com precisão o meu reino. E eles estavam tirando pão da lama, e comendo em lugar escuro, e havia choro e ranger de dente. E a voz me disse, desça, venha e veja. E eu andei um pouco mais, e eu vi a multidão incontável, Maxwell. E eu vi aquela multidão como se fossem lavas e fezes sobre as lavas. E eu sabia que eles estavam na ponta dos pés, eles estavam com a boca fechada, e eles rangiam entre os dentes, e não podiam abrir a boca, porque se abrissem a boca, o excremento entrava na boca. Então eles ficavam gemendo, e de hora e de tempo em tempo eles baixavam naquela lama quente, porque como se fosse uma navalha passava sobre a lama, e aquela lama onde a cabeça não baixava, ela arrancava, mas a cabeça que saía do tronco, ela não morria, aquela cabeça continuava viva, e o tronco continuava vivo. Juarez, o que você quer dizer? A visão que eu tive aquela madrugada, a cabeça soltava do corpo, separava os membros, mas os membros continuavam vivos, Maxwell. Então, para que a cabeça não separasse do corpo e ficasse dentro do excremento, aquelas pessoas que tinham consciência no lugar de tormento, elas baixavam e levantavam. E eu disse, o que é essa multidão? E a voz me disse, essa multidão é a multidão que foi apacentada pelos homens que perverteram o caminho da verdade. Essa multidão andou errante pela terra e não deu ouvido à minha palavra, e eu quis chorar, aleluia. E a voz me disse, não chore, porte varonilmente, levante a cabeça, venha e veja. Comecei a andar, saí daquele lugar baixo, e a voz me disse,
venha, suba, veja. E quando eu olhei, eu vi um degrau. Eu tentei subir o degrau, não consegui subir. Uma mão me pegou, reta. E quando eu olhei naquela reta, eu vi uma grande porta, que eu não vi o final da porta. Aleluia. E da porta saiu uma luz inigualável, diferente, que os meus olhos nunca viram. Aleluia. E quando eu quis caminhar para a luz, quanto mais eu caminhava, mais o meu corpo desejava. E quando eu estava chegando perto da porta, a voz me disse: detenha-te, não venha para cá, porque ainda não é chegado o teu tempo, oh glória. Não venha para cá, porque ainda não é chegada a tua hora. Volte, pregue a minha palavra, fira, ofenda, magoe, traga-os, nem que seja arrastando, mas não perca nenhum, porque o tempo está chegando e a hora vem em que eu arrancarei a minha igreja da terra. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É o que Jesus falou: se o olho direito te faz pecar, arranca-o e lança de ti, porque é melhor entrar cego de um olho no céu que com os dois para o inferno. Se a mão direita te faz pecar, arranca e lança para longe de ti, porque é melhor entrar sem uma mão no céu que com as duas para o inferno. Sabe o que é isso? É a seriedade do céu e a seriedade do inferno. Evangelho não é show, evangelho não é entretenimento, evangelho não é reunião de homens, evangelho é lugar de preparar pessoas para o arrebatamento, preparar pessoas para a eternidade. A Bíblia precisa ser pregada como ela é, em nome de Jesus de Nazaré. Por que tem gente que só funciona na pressão? Muitas vezes eu me pergunto por que tem gente que só funciona na pressão. Aleluia. Eu estava pregando em Patinga, um pastor amigo meu, isso há alguns anos, do campo de São Marcos, pregador também, me disse: irmão Juarez, eu estou com dificuldade no campo de São Marcos. Pastor Luiz Carlos, que hoje dorme no Senhor, era o pastor na época. Ele disse: Juarez, eu estou na regional da mocidade do campo de São Marcos, e toda vez que eu prego sobre santidade, tem uma moça que ela fica caçoando de mim. Enquanto eu prego, ela caçoa da mensagem. Ela debocha de mim. Ela conversa. Ela faz micagem. Ela imita a língua estranha que eu falo. Ela imita o jeito que eu prego. E ela está inflamando a mocidade, porque as outras também estão tomando o mesmo caminho que ela. Eu não sei o que fazer. Eu disse: Deus vai fazer alguma coisa. A palavra que eu disse para ele foi essa: Deus vai fazer alguma coisa. Passou alguns dias, ele me liga e diz: Juarez, eu quero dizer o que aconteceu. Aquela moça, ela estava um dia debochando das línguas estranhas, debochando do agir de Deus, da forma com que nós chamamos a igreja para o caminho da santidade. E um belo dia ela chegou em casa e falou: mãe, eu estou sentindo uma coceira debaixo do cochete do sutiã. Escuta isso. E a mãe dela desabotoou o sutiã dela atrás. E não tinha nada. Passou um álcool, fechou o cochete, falou: não tem nada aí. Passou mais uns dias, ela disse: mãe, a coceira está aí. A mãe dela abriu o cochete, tinha como se fosse uma espinhazinha. A mãe dela espremeu aquela espinha, passou um medicamento paliativo, tapou, fechou, e amém. E ela continuou no caminho do deboche. Continuou fazendo vitupério na casa de Deus. Continuou brincando com as coisas santas. Continuou tomando ceia como se fosse água. Continuou cantando. Ouça isso. Ouça isso. Ele disse: irmão Juarez, passou alguns dias, aquele que era como um grão de arroz ficou do tamanho de um grão de feijão bem cozido. E a mãe dela preocupou e levou para o Odilon Deres, o hospital que tem lá perto, ali perto da Igreja Batista Lagoinha. Chegaram lá, removeram aquela tampa, passaram medicamento paliativo, colocaram a gás. Falou: não é nada. Voltou para casa. Passou mais alguns dias, aquilo que era do tamanho de um grão de feijão ficou do tamanho de um coquinho. Aí agora já levou para o hospital. Já removeram aquela tampa. Quando removeram a tampa, dentro da enfermidade, tinha vermes do tamanho de um grão de arroz. Varigeira viva do tamanho de um grão de arroz.
Emerson disse: sabe que é verdade. Emerson disse: Juarez, vamos visitá-la comigo no hospital. Vamos no hospital fazer uma visita para ela. Eu tinha um Passatinho 74, bem velhinho. Peguei o Passatinho e fui com o Emerson até o hospital. Quando chegamos no hospital, olhe para cá. No corredor já cheirava carne podre. Eu estava com o Emerson no hospital. Quando chegamos no hospital, no corredor já cheirava carne podre. Quando chegamos na porta onde ela estava, aleluia, oh glória, ela estava deitada de bruço. Os cabelos da cabeça tinham caído na totalidade. A enfermeira disse: não pode entrar porque nós não sabemos o quadro patológico dela. Mas nós só entendemos que ela está cheia de verme por dentro. Ela está cheia de bicho por dentro, em pleno século 21. Nós oramos da porta. Voltamos para casa. Eu estava indo pregar no pastor GG. Eu pregava muito em Nova Lima. Emerson me liga e diz: irmão Juarez, a moça faleceu. A mãe dela era líder do ciclo de oração e me ligou e disse: Emerson, a minha filha faleceu. Eu posso levar o corpo dela para velar na igreja? Escute isso. E ele disse: quando eu ia dizer, traga a irmã fulano de tal, Deus me disse: não traga o corpo dela para minha casa. Aleluia. Ela blasfemou contra o meu espírito. Aleluia. Não traga o corpo dela para minha casa. Ela blasfemou contra o meu espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Emerson falou que escorou a face e disse: irmã, Deus mandou dizer para a senhora que ela não estava em plena comunhão. E não é no regulamento interno da igreja. Eles argumentam: não se pode fazer o velório do corpo de alguém que não faz parte do hall de membro. Ela tinha saído de comunhão devido ao desvio de conduta dela. Tem que velar em outro lugar. A mãe dela desligou o telefone. Passou mais um pouco de tempo, o telefone toca. E a mãe dela diz: Emerson, você pode vir aqui fazer o culto fúnebre da minha filha? Você pode vir dar uma palavra aqui na capela? Antes de Emerson responder, Deus disse: Emerson, se você for lá hoje, amanhã será o seu culto fúnebre, porque ela blasfemou contra o meu espírito. Eu não quero você lá, oh glória. Eu não quero o corpo dela aqui, oh glória, porque eu sou santo, a minha casa é santa, a minha glória é santa, e eu não divido a minha glória com ninguém. Fui pregar em Sobralha, perto de Plautino Soares. Quem conhece Sobralha? Sobralha, perto de Plautino Soares. Muita chuva, chuva intensa. Cheguei na cidade debaixo de muita água. Eu vou fazer agora 18 anos de casado. Vou fazer agora 18 anos de casado, pela misericórdia de Deus. E tem mais de 20 que eu prego o evangelho. Talvez você ouviu falar do Juarez agora, porque enquanto eu pude, eu me escondi das mídias sociais. Enquanto eu pude, eu fiz o máximo para me esconder. Porque eu não acho graça nenhuma em ficar postando tudo. Eu não sou engraçadinho, eu não acho engraçadinho. Estou aqui em tal lugar, estou em tal lugar. Eu não tenho esse viés. Eu não sou estrela. Tem companheiros que amam postar e ostentar, como se evangelho fosse ostentação, passeio. É óbvio. Tem lugar que você é acolhido, né? Como se fosse família. Deus abençoe o Roberto Souto, em nome de Jesus, pelo carinho comigo e minha família. Deus abençoe Maxwell, sua esposa, suas filhas, pelo carinho com minha família. Presbítero Geraldo, Deus abençoe, viu? Obrigado por tudo. Nem em todo lugar eu costumo levar minha família, porque nem em todo lugar dá para levar. Está entendendo? Mas eu tenho sido muito bem recebido aqui. Deus abençoe pela cesta de chocolate que foi entregue para a gente lá. Cadê as meninas? Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado. Nós ficamos emocionados. E ficamos adocicados. Você viu como é que eu estou mais doce hoje? O chocolate fez efeito, não fez? Como é que a mensagem está doce? Eu estou doce demais. Me deixou até melado.
Glória a Deus, muito obrigado, meus irmãos. Manu agradece muito. Manu está na cor do chocolate, de tanto comer chocolate. Ela não é daquela cor não, mas aquilo é efeito de chocolate, né, Manu? Levanta, Manu, para te ver como é que você é um chocolate. Levanta, Manu, levanta. Fica em pé, Manu. Olha que chocolate, irmãos, olha. Olha que coisa bonita. Levanta a mão para ele saber que você é Manu. Isso, maravilha. Papai ama demais esse negócio. Pode sentar, meu amor. Essa é a Manu, irmãos. Ela não é dessa cor não, mas ela mudou de cor depois daquela cesta. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Mas vem comigo, por favor. Quando eu cheguei na cidade, debaixo de muita chuva, parei o carro na porta da igreja, rapidamente, finalizando minha oportunidade. Fui recebido pelo pastor com muita alegria daquela igreja. E quando adentrei na casa dele, olhe para cá. Primeira coisa, não tinha como não ver, irmão. Tinha uma foto, um quadro muito grande da filha dele, na parede. Quando eu entrei, eu vi aquela foto, uma moça muito bonita na parede. E eu disse, que moça bonita, e acabei de entrar. Quando eu disse que moça bonita, acabei de entrar, ele entrou atrás de mim, mancando e chorando. Sabe o que é um homem de cerca de 49, 50 anos de idade chorando compulsivamente? E a esposa dele acolheu ele e o acomodou no sofá e buscou um copo contendo água com açúcar e entregou para ele. Ele tomou aquela água tremendo. E eu percebi que a minha fala produziu o choro dele. E eu fiquei constrangido. E ela disse, acalma o teu coração. Você não fez nada de errado. Nós que devíamos ter tirado o quadro daqui. E ele me disse, essa era a minha filha. E quando ele disse no pretérito perfeito, era, eu entendi que ela não estava mais nesse plano, não estava mais conosco. E ele me pegou pelo braço e me levou até o quarto da filha dele. O quarto estava todo montado, pastor. O sofá, o instrumento, a cama rosinha, o tapete rosinha. Ele sentou numa cadeira, o cheiro da menina exalava no quarto, o perfume dela estava no quarto. As roupas no guarda-roupa rosa. E ele começou a chorar e disse, Juarez, a minha filha tinha 17 anos de idade. Aleluia. Arrumou um namorado aqui na cidade. Ela tocava na mocidade. Instrumento de sopro, instrumento no canto. Ele disse, ela tocava, cantava, tinha um talento. Mas ela entrou num relacionamento que não era compatível com a fé que ela professava. E eu pedi a minha filha e disse, filha, você é filha de pastor. Nós somos liderança espiritual da cidade. E ela disse, pai, eu preciso viver a minha vida. Ouça isso. E ela, naquele relacionamento ela começou a mudar, irmão Juarez. Ele disse, pode testemunhar onde você passar. Ela começou a mudar, começou a abandonar o instrumento, começou a mudar as vestimentas, começou a subir na garupa da moto do rapaz e andar disparado pela cidade. Saindo da escola dominical, muitas vezes ele deparou na porta da igreja com ela na garupa da moto desviada. E aquele rapaz começou a frequentar a casa com a camisa no ombro, de bermuda. Começou a frequentar a casa de qualquer maneira, sentar no sofá, e ele não podia mandar embora porque a filha, e não podia deixar de acolher porque o rapaz estava com a filha dele. Só que aquilo estava adoecendo ele, aquilo estava matando ele como sacerdote. Mas um belo dia, aquela menina ditosa, provida de beleza, olha para cá, ela sentiu uma dor no joelho, escute isso, ela sentiu uma dor no joelho, 17 anos de idade, o joelho doeu, levou para Valadares, fizeram um exame, nada tinha, do joelho continuou doendo, inchou o joelho. Passou alguns dias, levaram em Valadares, fizeram mais uma bateria de exame, não encontraram nada, tiraram o líquido do joelho, levaram para Brasília, fizeram uma biópsia no líquido do joelho. Passaram alguns dias, arrumaram uma sala com um psicólogo, um médico, a mãe e o pai. Quando ela entrou na sala com o pai, aleluia, o médico estava com os laudos nas mãos, mandou o pai assentar, a mãe assentar e ela sentar, e a notícia foi dada pelo médico: você está com câncer no joelho, há um câncer no seu joelho, o estágio já é elevado. Ela começou a chorar muito, escute isso, e ela chorava, e a médica disse, mas ainda tem uma saída, se você amputar a perna, você ainda
vive. Coloca uma prótese e dá para viver. Os pais falam: nós vamos conversar em casa, nós vamos orar e depois nós vamos decidir. Adentrar no carro, voltavam para casa. Quando chegou em casa, o pastor disse que ela abraçou o instrumento, pegou a pasta daquilo que ela usava na igreja, ajoelhou na beira da cama, ela orou, ela pediu, ela chorou, mas a situação não foi mudada. Aleluia. Ela disse que o pai dela disse que ela levantou e disse: pai, eu quero voltar para Jesus. Por que que tem gente que só volta quando aperta? Por que que tem gente que só conserta quando é ferido? Por que que tem gente que só reconhece quando Deus amassa? Ela voltou para Cristo, mas o mal não saiu, o mal não foi embora. Chegou o dia de voltar aos médicos para dar a decisão final. O pai reuniu com ela e com a mãe no quarto, e o pai disse que ela levantou a cabeça, cheia do Espírito Santo, e disse: pai, com as duas pernas eu envergonhei a ti e a Deus na cidade. Com as duas pernas eu saí da presença de Deus. Com as duas pernas eu me desviei do santo caminho do Senhor. E agora, com as duas pernas, se for preciso, eu sairei da terra. Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas se não me curar, e se Ele achar que eu não tenho estrutura para permanecer na terra, eu sairei da terra com as duas pernas. E o pai disse que voltaram para os médicos e disseram que não iriam amputar. E ele disse: Juarez, faz 35 dias que eu sepultei a minha filha de 17 anos de idade, acometida de um câncer. E uma das coisas que ela disse para mim aqui, sentado nessa cama, ele disse que ela olhou para ele, dentro dos olhos dele, e disse: pai, o que eu mais gostava em mim era a minha perna, o que eu mais gostava em mim era o meu joelho. Ela disse: pai, onde eu mais gostava, Deus tocou. Diga para a igreja, pai, que Deus sabe onde a gente se apoia e aquilo que a gente gosta. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Qual é o tamanho da ferida que Deus vai ter que fazer para você voltar para Ele? Qual é o tamanho da ferida que Deus vai ter que provocar para você voltar para Ele? Eu sei que tem feridas que são provocadas não por desobediência, mas tem feridas que Deus provoca para trazer de novo. E o que Deus quer que você entenda que essa noite, que Ele não vai te perder para o mundo, Ele não vai te perder para a vida, Ele não vai te perder para as aventuras. Você que vai ouvir essa mensagem depois, Deus não mudou. Os falsos profetas estão dizendo que você pode viver uma vida leviana e que vai morar no céu. Mas eu vim como porta-voz e Deus dizer para ti: tu não vai morar no céu vivendo uma vida de qualquer maneira. Conserte enquanto é tempo. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu não vou te perder, você é meu, eu te comprei. E além de tudo isso, é posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar para aí não pode, e quem quiser passar para cá também não pode. 27, por favor. E disse: rogo-te, pois, ó pai, que mande a casa de meu pai. 28, por favor. Pois tenho 5 irmãos. Sabe o que é isso? Consciência. Ele está no inferno, mas ele tem consciência. O inferno é um lugar de consciência. E você não pode ir para casa sem levar isso na tua mente. Quem estiver no inferno vai saber por que está no inferno. E se você não quiser ir para o inferno, você precisa consertar sua vida com Deus. Juarez, Deus fere e Deus cura. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Não se esqueça disso. Deus é amor, Ele é amor, mas é justiça. E talvez você está abusando do amor de Deus, abusando da graça, aproveitando o que é graça e vivendo no piseiro, vivendo a vida dissoluta, a vida de qualquer maneira. Eu me lembro que eu fui líder de jovem muito tempo na presbiteriana, finalizando minha oportunidade. Eu falei com a minha esposa hoje,
Quem vê a gente pregando hoje, andando pelo Brasil pregando o evangelho, não conhece a história da gente. Quantas noites sem dormir, quantas madrugadas. 15 horas no braço do oceano, 15 horas de navio. 4, 5 horas de balsa, 10 horas subindo de Itacamarã para pregar nas ilhas de Marajó. 25 km de bicicleta com mochila nas costas para pregar em Xambeuá. Na garupa da moto, na Bolívia, para pregar nas alturas. Quem vê a gente só vê hoje o retrato que a mídia propaga. Mas Deus conhece a história que a gente carrega. Deus conhece a história. E eu me lembro que no início da minha trajetória, eu fui primeiro líder de jovem, presbiteriano. E ali eu consegui agrupar bastante jovens. Bastante jovens. E alguns jovens tinham um talento diferenciado. E entre os jovens tinha um que tinha um talento maravilhoso. Eu amava aquele jovem. E a minha forma de amar é sendo sincero. Eles falam que cada um tem uma forma de demonstrar o amor, né? E a minha forma de demonstrar o amor é sendo sincero. Quem ama, corrige. Quem ama, orienta. E é uma das minhas características. E quando eu saí da presbiteriana, aquele jovem inclinou para o mundo do homossexualismo. Olhe para cá. Ele partiu para o mundo do homossexualismo. Ele começou a namorar com outro homem. E eu sei que um homem que deita com outro homem vai para o inferno. Pode mudar a Constituição. Pode mudar a cosmovisão do conceito de família. Mas a Bíblia não muda. Um homem deitar com outro homem, abominação é. Eu me lembro que aquele jovem inclinou para o homossexualismo, finalizando. E um belo dia me deparei com ele e disse: fulano de tal, vou falar o nome não. Se você continuar nessas práticas, você vai para o inferno. Porque essa é a bandeira que Deus me deu. A bandeira da realidade. De falar a verdade. Deus sempre vai colocar alguém que vai te dar um choque. Vai te dar uma sacudida. Uma verdade. Não a verdade encoberta, a verdade aberta. Eu disse: se você continuar nessa prática, você vai para o inferno. Você precisa arrepender dessa prática. E ele ouviu aquela palavra e sorrateiramente ele foi e contou para a mãe dele. E a Gal estava grávida naquela época, né? Estava grávida do Azaf e a gente já tinha a Raila. Eu estava chegando na casa da minha sogra, não me esqueço disso, chegando na casa da minha sogra, levando uma coca para comer um macarrão, que minha sogra fazia um macarrão naquela época, ela era boazinha comigo. Irmã Marlene, irmã Marlene. Aleluia. É ou não é, Raila? Irmã Marlene, deixa não que eu chegar lá. Minha sogra, irmãos, minha sogra é uma mulher de Deus. Se a minha esposa for pelo menos um terço do que minha sogra é de crente, nós estamos bem, viu? Para a glória de Deus. Está bem. Minha sogra é crente. Eu ia namorar com sapato furado, e minha sogra nunca desfez de mim. Tem noção do que é isso? Eu não tinha onde cair morto. Minha sogra nunca olhou torto para mim. E eu me lembro que quando chegamos da escola dominical, meu sogro subindo, minha sogra, Gal, grávida do Azaf. Era isso, né? Estava grávida do Azaf. E a Raila pequenina. E eu havia dito para aquele menino alguns dias antes que ele ia para o inferno, se ele não mudasse. Aí a mãe dele me chamou. Eu entreguei o refrigerante para o meu sogro e fui encontrar com a mãe dele. Ela disse: quem é você para dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Você não é Deus. Mas isso é o que eu posso falar que ela falou comigo. E ela falou outras coisas mais. E quando eu ia abrir a boca para responder, Deus me disse: o teu silêncio faz com que eu responda por você. Aleluia. Tu tem noção do que é isso? E quando eu subi as escadas, com o olho lacrimejando, Deus me disse:
eu te levantei como minha voz na terra. Quem tenta ofuscar a voz que eu fiz ecoar, recebe o meu tratamento. Escute isso. Passou alguns dias, ele pegou uma gripe, olhe para cá. E quando ele foi consultar, com aquela gripe, ele descobriu que ele estava com HIV, por causa da baixa imunidade, porque ele teve conjunção carnal com outro homem, porque o salário do pecado é a morte. Ele descobriu o HIV. Gente, é muita amiga, gente chegada dela que é amiga, meu amigo, minha amiga, me ligou e disse: Juarez, ora para fulano. Deus falou: não ora. Juarez, pede a Deus. Fulano, Deus falou: não pede. Levaram para o hospital, medicaram, internaram, ligaram e disseram: Juarez, visita. Deus disse: não visita, não venha. Juarez, vem aqui, porque quer te ver. Deus falou: não vá. E um belo dia eu estava descendo para Ipatinga. Deus me disse: vira o carro e volta e vá, porque hoje eu quero que você visite. Olhe para cá. E quando eu cheguei na porta do hospital, estava a família toda, a mãe, o pai, parentes. E quando eu cheguei, alguém disse: que bom que você veio. E a própria mãe disse: que bom, já tinha me perdoado. Peguei na mão dela, cumprimentei. Entrei no corredor, quando cheguei na sala onde ele estava internado, todo ligado, deitado na maca, a enfermeira disse: você é o Juarez? Eu falei: sim. Ela disse: ele queria te ver. Está entendendo? Muitas das vezes ele falou: e o Juarez, ele não vai vir aqui? E quando eu cheguei na beira da cama, olha para cá, ele pegou uma folha, e na folha estava escrito: me perdoa, eu não devia ter dito o que eu disse. Tem noção da seriedade disso? Escreveu com pouca força: a Gal está grávida, né? Aí eu falei: sim. Escreveu: você não é fácil. É o quê? Eu falei: menino Azaf. Ele disse: bem. E escreveu: você pode orar por mim? Eu falei: claro que eu posso orar. Escreveu no cantinho: eu quero voltar para Jesus. Onde Deus vai ter que te levar para você reconciliar. Onde Deus vai ter que te apertar para você voltar para a presença dEle. O que você vai ter que perder para você adorar a Deus de verdade? Até o que Deus vai ter que arrancar da tua vida para você servir Ele em espírito e verdade? Qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Já vou finalizar. Orei por Ele, oh glória. Amassei papel porque Ele pediu para amassar papel. E uma das coisas que eu sou é fiel com quem me impede segredo. Ele disse: amassa, testemunha, mas amassa. Testemunha, mas joga fora. Escreveu no papel e disse: estou voltando para casa. Escreveu no papel e disse: eu estou voltando para casa. Tu tem noção do que é isso? Eu estou voltando para casa. Eu te encontro debaixo da árvore da vida. Oh glória! Dali em diante eu comecei a pregar pelo Brasil e dizer: eu te vejo debaixo da árvore da vida, porque foi dele que eu ouvi isso. Foi ele que escreveu e disse: eu te encontro debaixo da árvore da vida. E eu quero dizer para você, naquela tarde eu orei por ele, naquele leito de hospital, e eu acredito sim, que eu vou encontrar com ele, debaixo da árvore da vida, porque o Deus que eu prego, ele é fiel. O corpo perece, mas a alma é salva. Saí do hospital, entrei no meu carro, parti para Ipatinga. A prima dele me liga chorando, diz: Juarez, fulano de tal acabou de morrer. Eu falei: ele não morreu, ele acabou de receber vida eterna. Juarez, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que o céu já está recebendo ele, e daqui a pouco nós estaremos lá para a glória de Deus. Por que tem gente que só volta quando perde? Por que tem gente que só conserta quando perde? O que Deus vai ter que arrancar de você? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida?
do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Eu te convido para colocar sobre os seus pés. Eu chamo o cantor para vir aqui rapidamente. Peço perdão mais uma vez pelo atraso. Eu te peço para curvar sua cabeça. Prepara o microfone para ele. Vem cá, meu filho, por favor. Jesus Cristo. Cantor Ronan, irmãos. Que simpatia de pessoa. Eu estava falando com a minha esposa hoje. Deus abençoe o seu ministério. Viu? É verdade, falei com ela hoje. E como Deus usa aquele menino. Me lembrou muito o Flávio Júnior. Eu falei isso com você, Flávio Júnior. Deus abençoe a sua vida, tá? Diante da honra vai a humildade. A sua humildade vai te abrir portas. Viu? Não pense em parar o seu ministério. Deus não te deu uma carreira, Deus te deu um ministério. Deus não te chamou para ser um artista, Deus te chamou para ser adorador. Você é um adorador. Aleluia. Feche seus olhos. Quando você adora, os engates do céu começam a funcionar. Aleluia. 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 Feche seus olhos. Aleluia. Senhor Espírito Santo, tenha liberdade de curar aqui essa noite. Jesus tem a liberdade de curar aqui essa noite. Jesus tem a liberdade de curar aqui essa noite. Jesus tem a liberdade de curar aqui essa noite. Jesus, solta o playback dele, deixa ele louvar. Jesus tem a liberdade de curar aqui essa noite. Onde houver um câncer, um nódulo, um mioma, um caroço, uma enfermidade, Pai amado e santo, no canal urinário, enfermidade no rim, no coração, no baço, no fígado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe do propósito que eu tenho feito. O Senhor sabe do pedido que eu tenho posto na tua presença. Ó Deus, eu quero que o paralítico ande. Eu quero que o mudo fale. Eu quero que o cego veja. Eu não quero fama, mas eu quero que o enfermo seja curado. Ó Deus, eu não quero o meu nome em evidência, mas eu quero que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, comece a curar aqui essa noite. Ó Deus, mais que a cura da alma, eu quero cura física. Ó Deus, onde houver um nódulo, um caroço, um mioma, um câncer, é agora, Senhor. Começa a queimar agora. Começa a queimar toda enfermidade, todo mal alojado. Fique em pé comigo, curva a tua cabeça, abra a tua alma, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade proveniente de obra de magia negra, enfermidade proveniente de macumbaria, enfermidade crônica, enfermidade espiritual, enfermidade na próstata, enfermidade do canal urinário, enfermidade na coluna. Ó Deus amado e santo, como ministro da tua palavra, como sacerdote da tua casa, ó Deus amado e santo, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo e da permissão do anjo da igreja, onde houver uma enfermidade, começa a queimar agora para a glória do teu nome. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passa a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Escute só. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos, comecei a analisar. É distante da realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de quem? Solta a tua voz e adora. Dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Aí o céu fica em silêncio. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. Meu caminho é maior que o seu.
você crê nessa noite? Cante. O homem te prometeu, e aí? E depois se arrependeu. Mas fiel é Deus. Só ele, só ele. Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar. Cante. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Que não falha, não tarda, mas sempre chega, 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 trazendo livramento, restauração, cura, trazendo restauração. Já chegou, já chegou, já chegou, 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 chegou. Na baixada dessa noite. E você vai cantar. Quem começou a boa, cante mais alto. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Porque mais fiel que ele é fiel pra terminar. Ele é fiel, levanta a sua mão. Porque ele é fiel, 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 fiel. Arabaxarabacandarabachô. Tua palavra não vai, porque mais fiel que ele nunca houve. Cante. Mais fiel. Abra tua boca, adora. Abra tua boca e exalta o Cordeiro. O homem te prometeu. Onde é que está a primeira pessoa essa noite? E depois se Quer fazer um concerto com Deus? Mas fiel é Deus. Se tem alguém essa noite que quer consertar sua vida com Deus, Fiel é Deus. sai do teu lugar e vem à frente. Disse Alguém que quer consertar sua vida ia perante o te Senhor. ajudar. E depois foi Talvez você não tenha certeza da sua salvação, mas fiel é Deus. mas hoje você sabe que o inferno existe. E a única forma de escapar do inferno Fiel é Deus. é entregando a sua vida para Jesus. E Deus não quer que você conserte a sua vida primeiro para mim. Ele quer que você venha como você está, porque é Ele que vai te consertar. Deus não quer saber o que você fez. Ele quer que você tome uma decisão. E Ele vai te ajudar a superar as dificuldades. Então venha ferido, venha caído, venha machucado, venha manchado, venha em falha. E Ele vai colocar tudo no lugar, porque Ele é poderoso para fazer milagre. Enquanto o irmão adora, a primeira pessoa vem à frente. Se tem essa pessoa, dirija-se até o altar, que nós vamos orar por você e com você em nome de Jesus Cristo. Não falha, não dá, mas sempre chega na hora exata. Ele não deite, não se arrepende, porque Ele zela por tua palavra. Já prepare o coração. Prepare o coração. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, Onde é que está a primeira pessoa essa noite? presença, A primeira pessoa que quer voltar agora para Jesus. presença. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença. Onde é que está a segunda pessoa para Jesus essa noite? A segunda pessoa que quer voltar agora para Jesus, sai do teu lugar e vem à frente.
A segunda pessoa que quer voltar agora para Jesus. A porta da graça está aberta. A misericórdia ainda pode ser aspergida. Enquanto tem vida, ainda há esperança. E essa pode ser a sua última oportunidade. O Senhor está te chamando hoje, agora. Onde é que está a segunda pessoa para Jesus? Não se detenha, se a lágrima e a batida do seu coração acelera. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Onde é que está a terceira pessoa para Jesus esta noite? A terceira pessoa para Jesus. Essa noite, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Jesus. Sai do teu lugar, varão, o Senhor está te chamando. Jesus. Venha, meu filho, o Senhor está te chamando. É a noite que Deus quer escrever a tua história, Jesus. Meu filho. Sai do teu lugar e vem à frente. Jesus. Ame a tua alma. Dê um destino de felicidade para a tua alma. Diga, minha alma, eu quero que você esteja com Deus na eternidade. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Onde é que está a quinta pessoa essa noite para Jesus? Que quer dar um destino de paz para a sua alma? Sai do teu lugar e vem à frente. Aleluia, 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 aleluia. Onde é que está a sexta pessoa? O Senhor está te chamando agora. Nós já vamos devolver a palavra para quem é de direito. Já vamos orar para as pessoas que estão à frente. Onde é que está a sexta pessoa? O Senhor está te chamando agora, que quer voltar agora para Jesus. Aleluia. Te chama nessa noite, o Pai te chama. Onde é que está a sexta pessoa? A sexta pessoa para Jesus. 5 pessoas a menos para o inferno. 5 pessoas que estão tendo o nome rolado no livro da vida agora. 5 pessoas que estão tendo direito de vida eterna agora. Você não está entendendo? Não é somente número, é alma. Ele se importa. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Onde é que está a sexta pessoa? Ele se importa com a sexta pessoa, onde é que está? Ele compreende o seu caminhar. Dê um destino de paz para tua alma agora. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Onde é que está a sétima pessoa? Aleluia, aleluia.
sétima pessoa para Jesus. Aleluia. Aleluia. A igreja que ama almas. A igreja que entende o que está acontecendo enquanto o levita adora ao Senhor. Estenda a mão santa para cá. A igreja que entende a importância desse ato. Porque Jesus disse que aquele que me confessa perante os homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e perante os anjos que estão nos céus. Então isso aqui não é uma questão cultural, é uma questão espiritual. Quando nós chamamos a pessoa à frente, a pessoa está fazendo cumprir o que Jesus falou. Se você me reconhece diante dos homens, eu te reconheço diante de Deus e perante os anjos. Essas pessoas estão sendo reconhecidas perante Deus e perante os anjos por Jesus. Jesus está tornando advogado dessas pessoas para a glória do nome dele. Estenda tua mão para cá. Aleluia, pode cantar, amor. Cante, meu amor, cante. Aleluia. Aleluia. Pode cantar, amado da minha alma. Adore, adore, adore. Elabaracandarabacalambasuribicaya. Domanagasuribicanda. Deribicaya, cantorabagasuribicácia. Há uma unção de cura aqui neste lugar. Há um remédio aqui na casa. Elabaracomandarasuribicaya. Deribicantora bagasuribicaya. Decamono comandara sábia. Há uma glória neste lugar. Há uma glória aqui neste lugar, pastor. Anda em ti te chamando. Vem, filha amada. Vem, filha amada. Vem, filha amada. Eu posso te curar, eu posso libertar, eu posso transformar, eu posso restaurar, eu posso abrir a porta, eu posso te curar. Vem, 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 vem. Aleluia. Oh, aleluia. Eramanabacandaraia. Ekayamanokomanagassuribicanda. Deribicaya cantorabagasuribicaya. Louva, amado, louva, amado. Louva, amado. Chame a presença através do louvor. Chame a presença de Deus através do louvor. Aleluia. Seja liberal, Deus. Tenha liberdade entre nós, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, de quebrar as cadeias, as algemas. Tenha liberdade, Senhor, de transformar as vidas. Tenha liberdade, ó Deus. Senhor, tenha liberdade. A casa é tua, o povo é teu. Vem, me seguro, te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Com meu amor, Senhor. Sou a tua herança, ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai a redenção sacral. Que eu tô vendo. É o oceano, estamos afogando. Eu vejo um bisturi. Eu vejo uma cirurgia sendo feita. Eu vejo um bisturi, irmão solto. Eu vejo a cirurgia sendo feita. Elevácia, alabravaço, venecaia, elebravácia, alabracalavassúria, elevando, lavagaia sérgia, elevácia, alabracalavassúria, elebracanta, labragácia, elevácia, labracanda. Eu ouço barulho de asas.
eleva comanda bacanda badacanda, urabacalabada bacanda da candaraia, urabacanda da candaraia. Eu ouço barulho de asas, eu ouço barulho de máquina. Elevácia, alabracácia, palácio de Covassúrgia, elevassúrgia vácia, elevando que a sérgia, eleva sérgia, alabracalava sérgia. Itabira vai dar testemunha, Itabirinha vai gritar, pelas ruas vai ter comentário, a cidade vai comentar, porque eu vejo Deus operando para a glória do nome dela. Elemanduria candaria, estremeceu, sepulcro se abriu e nada descerá. Teu grande amor, ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra... Levanta sua mão e adora, pra sempre exaltado durado pra sempre ele vive, ressuscitar. Não largue a rede. O Senhor está te chamando ainda. Amanheceu e nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia qualquer. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. adore, adore, Canta bem alto. adore. Já estamos finalizando o congresso. Olha todas as suas Abra tua boca, adora. e mandou te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para... Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Levante a mão para cá. Vamos orar para as pessoas que estão à frente. Pode continuar com o instrumento. Senhor, nós apresentamos essas vidas ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, elas foram abraçadas pela Tua igreja. Cada um que abraçou uma alma representa a Tua igreja, Pai. A Tua igreja não são as paredes, somos nós. E cada abraço que é dado aqui, Pai, é a Tua igreja abraçando alguém. E como igreja nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. O Senhor é Deus de oportunidade. O Senhor é Deus que traz das trevas para a luz. O Senhor é Deus que perdoa pecados. O Senhor é Deus que purifica, Pai. O Senhor é um Pai que confronta, mas é um Pai que abraça, que ama. É um Pai que acolhe. E nós queremos pedir ao Senhor como filhos também. Acolhe, Pai amado e santo, esses que também se tornam irmão,
semelhante ao Pai amado a nós outros, que entendemos o propósito da cruz. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, sela o nome deles no livro da vida, não os deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que toda dificuldade, Pai amado e santo, que eles tiverem para permanecer, que o teu Espírito Santo possa auxiliá-los, ó Pai, que eles possam ser fortalecidos no Espírito do Senhor e frutificar no Senhor. Ó Deus amado e santo, cada braço que envolve, cada mão que toca em uma dessas novas ovelhas que vieram até o teu aprisco, que seja a presença do Senhor envolvendo essas vidas, que elas se sintam acolhidas, protegidas, ó Pai, amparadas em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, como igreja nós oramos agora, invalidamos, ó Pai, toda a cadeia espiritual, toda barreira espiritual, nós levantamos a mão santa, sem ira, sem contenda, e abençoamos essas vidas. E também mais uma oração eu faço ao Senhor, ó Deus, onde houver uma enfermidade crônica, enfermidade espiritual, enfermidade proveniente de obra de magia negra ou de macumbaria, ó Deus amado e santo, quaisquer enfermidade, nós a repreendemos agora pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus de maravilhas, eu creio no Deus de milagre, é por isso que eu prego. Então Deus, comece a operar agora, onde houver uma enfermidade que segundo a medicina, Pai santo e querido, não tem solução, eu lhe peço agora, confunda a ciência, confunda a medicina, opera o milagre, Senhor da glória. E mais um pedido eu faço ao Senhor: surpreenda essa cidade, Senhor da glória, que a notícia da vitória corra de canto a canto nessa cidade, que bocas possam ouvir, ó Pai, dizerem que ouvidos possam ouvir maravilhas feitas pelo Senhor, porque eu creio, Senhor da glória, que essa noite é noite de cura, essa noite é noite de milagre, essa noite é noite de vitória, essa noite é noite que o Senhor libera dos céus o remédio, Pai amado e santo, que a medicina não tem, e o teu nome é glorificado em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Alguém anota o nome, eu vou voltar a palavra para quem é de direito. Graças a Deus. Os irmãos podem colocar sobre seus lugares. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a vida de vocês que aqui fizeram esse compromisso, não com o pastor Juarez, mas sim com o Papai do Céu. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez eu quero agradecer aos nossos visitantes dessa noite, nosso cantor, o Ronan, pastor Juarez Tavares, nossos irmãos que nos visitam. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês.